Tudo bem, meus amigos? Estamos aqui para mais uma aula sobre os princípios da execução e hoje nós precisamos ir com um pouco mais de calma. A ideia desse projeto eram 10 vídeos de mais ou menos 10 minutos cada sobre os princípios, mas hoje nós vamos falar da atipicidade dos meios executórios e esse ponto é um ponto mais delicado, é um ponto com uma complexidade maior que ainda está sendo construído pela doutrina, então alguns aspectos mais dogmáticos ainda estão sendo definidos pela jurisprudência, pela doutrina, e por isso nós precisamos ter um pouco mais de atenção. Esse princípio, ele se conecta muito diretamente à efetividade processual, uma aula anterior que a gente colocou aqui, já deve estar no sistema para vocês, então vocês podem acessar, mas é preciso entender o contexto da atipicidade dos meios executórios. A ideia do código era evitar que a vontade do devedor de não pagar a dívida se sobressaísse ao poder do Estado juiz, por meio do processo, de fazer de garantir a efetivação daquele crédito de modo forçado. Então, se as vias tradicionais, se as vias regulamentadas de execução, elas não eram capazes por si só de chegar a essa efetividade, nós teríamos que procurar caminhos que, no caso concreto, se mostrassem adequados, embora eles não estivessem previstos na legislação. Daí vem a ideia da atipicidade dos meios executórios. É lógico que nós temos que entender o contexto do processo. Esses meios executórios também, assim como diversos outros institutos, não são a panaceia, o remédio que vai tratar e curar todos os males do processo de execução. Ele é mais uma ferramenta que permite uma adequação do processo à realidade do caso concreto, mas que também vai precisar ser dosado em cada situação com as especificidades daquele conflito que está em juízo. Tudo bem? Então, colocado esse contexto, a gente passa a analisar essa aplicabilidade. Primeiro, essa ideia do poder geral de efetivação, ele não é uma característica específica do processo de execução. Como vocês bem sabem, já perceberam, o código ele tem uma série de institutos que são apresentados de forma aberta ou atípica, e isso permite essa maior adequação processual às realidades de cada caso concreto. A atipicidade é um capítulo dessa situação. E ela não está prevista só na execução. Embora o artigo 139, inciso 4º do CPC, seja o dispositivo que ganhou o destaque maior, acabou sendo eleito ali como o ponto de chamada desse princípio, a gente tem que entender que essa ideia de efetivação atípica de determinadas decisões judiciais, ela está pulverizada no código. Então você precisa ter essa visão mais geral. Eu vou passar aqui para vocês alguns dispositivos em que essa forma de indicação de que o juiz vai poder utilizar os meios necessários para a satisfação do crédito, como isso está previsto no código de maneira muito intensa. Então vamos lá aqui analisar esses artigos. Primeiramente, nós temos aí no artigo 297, que trata da tutela provisória, a previsão de que o juiz vai poder determinar as medidas que considerar adequadas. No estudo das provas, o artigo 380, no parágrafo único, também vai prever lá que o juiz, para chegar a essa participação do terceiro, pode impor multas ou outras medidas indutivas, coercitivas, mandamentais, uma redação muito parecida com a do artigo 139. Na exibição de documentos ou coisa, você tem mais uma vez a referência a medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou subrogatórias. No finalzinho, a utilização de outras medidas, e aí mais uma vez vem a referência dos 4 termos. No cumprimento da obrigação de fazer e não fazer, esse é o dispositivo tradicional, é o que tem a correlação do dispositivo que previa a tipicidade no CPC de 73, nós temos aí que o juiz poderia determinar as medidas necessárias à satisfação do exequente. E nós temos ainda
lá na condução do processo de execução, o artigo 773, a possibilidade de determinar medidas necessárias à entrega de documentos e dados. Então, pessoal, fica muito claro que o código não trouxe isso de maneira pontual, mas é uma realidade do código. Essa delegação dada do legislador para o juiz de um poder de adaptação do processo ao caso concreto por meio da utilização de medidas atípicas. Isso é a regra. Mas vamos lá, vamos ver então o dispositivo que normalmente é lembrado, é referido, porque ele coloca a atipicidade dos meios executórios não dentro de um capítulo específico, não é que vem reforçado nesses dispositivos que nós mencionamos, mas ele coloca de maneira geral, na parte geral do código, no dispositivo que trata dos poderes e deveres do juiz na condução de um processo, qualquer processo. Então vamos ver agora sim o artigo 139, inciso 4º, e vamos atentar para alguns detalhes desse dispositivo. Artigo 139, o juiz dirigirá o processo conforme as disposições desse código, incumbindo-lhe, o inciso 4º, determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou subrogatórias necessárias para assegurar o cumprimento da ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária. Vamos analisar dois aspectos desse dispositivo que já merecem nosso comentário aqui. Primeiro é a referência a 4 termos para se referir a essas medidas executórias: coercitivas, subrogatórias, mandamentais ou indutivas. Na verdade, essa determinação, essa conceituação mais ampla que foi colocada no código, ela tem a ideia, traduz a noção de que é realmente qualquer medida executória. A ideia é abrir o leque de interpretação e não restringir. Na prática, a grande maioria da doutrina divide os meios executórios em coercitivos e subrogatórios. Esses dois já poderiam contemplar aí os indutivos e os mandamentais, mas se você está com uma doutrina que prefere uma conceituação mais detalhada, isso vai realmente já atender também a essa corrente. Mas a ideia é que eu tanto posso utilizar meios executórios que vão interferir na vontade do executado por meio de medidas coercitivas, uma coação daquele devedor, como eu posso utilizar medidas que vão substituir a vontade do executado. Um outro detalhe do artigo 139.4 é, no finalzinho, a referência expressa a sua utilização para medidas executórias pecuniárias. Por quê? Porque, como eu já mencionei, a atipicidade dos meios executórios não é uma novidade do CPC 15, mas no CPC de 73 ela estava restrita às obrigações de fazer, não fazer e entregar coisa. E agora, no CPC de 2015, para não deixar nenhuma dúvida, esse dispositivo vem e fala, olha, inclusive para as pecuniárias. Vamos entender um pouco melhor isso. Vamos aqui, então, começar a entrar no nível de detalhamento na interpretação desse dispositivo ou desse sistema de dispositivos que está disperso no código. Um primeiro ponto é a interpretação da própria constitucionalidade ou não desse dispositivo. Quando nós analisamos a doutrina, e é difícil categorizar isso de uma forma tão simples como eu vou colocar aqui para vocês, eu estou abstraindo uma série de elementos de cada um dos autores, das correntes, para que a gente possa ter uma visão mais didática sobre o assunto. Mas nós poderíamos organizar esse tema em 3 correntes. Uma primeira corrente que nega a atipicidade dos meios executórios. Entende que essa previsão do Código fere a Constituição, fere o devido processo legal, porque tira do executado a necessária previsibilidade do procedimento, tira do executado a ideia de uma segurança jurídica a partir de um meio executório previsto na lei e detalhado pelo legislador. Esse é um primeiro ponto. Uma segunda corrente, no extremo oposto dessa, para a primeira corrente nós poderíamos citar, por exemplo, o professor Araquém de Assis, que é um crítico ferrenho dessa medida executória atípica, mas que tem ali o seu fundamento muito bem colocado. No extremo oposto,
nós temos autores que defendem uma aplicação quase irrestrita da tipicidade dos meios executórios. A ideia de que realmente você não pode imaginar uma não aplicação desse instituto ao caso concreto e, portanto, qualquer medida executória que atinja aquela finalidade poderia ser utilizada e isso aplicado indiscriminadamente pelo juiz. Essas duas correntes, embora tenham seus defensores, acabam se apresentando minoritárias. Como eu falei, tentando compilar vários posicionamentos em parte diferentes, nós teríamos uma corrente intermediária que defende que é aplicável, então se distingue da primeira, mas que não é de aplicação irrestrita, e aí ela se distingue dessa outra. Ela depende da presença de determinados requisitos. E eu me filio a essa corrente, difícil de identificar uma só corrente, talvez essa intermediária se divida em uma dezena, pelo menos, de posições diferentes, mas eu vou tentar trazer para vocês algumas dessas diretrizes dogmáticas de aplicação da tipicidade dos meios executórios. Vamos entender aqui alguns conceitos que nós temos que aplicar. Em primeiro lugar, a ideia da tipicidade dos meios executórios, seu fundamento, ela está ligada muito na força do processo de execução, na efetividade. Existe um professor, o professor Marcos Minami, uma pessoa que tem um trabalho excelente, é o seu trabalho de doutorado, que é a vedação do non factibile. Não é essa ideia, eu coloquei aqui na tela para vocês, para que possam olhar, da defesa de uma derivação do nollicet. Então, assim como o juiz não tem a autorização para não julgar um caso, o juiz também não tem a autorização para não efetivar um determinado processo, um determinado crédito que esteja sendo cobrado. Então essa defesa feita pelo professor Marcos Minami, sintetizada aí com a citação dele para vocês, é muito importante na compreensão da efetividade. Então que o princípio da tipicidade dos meios executórios é, na verdade, uma decorrência do princípio do devido processo legal nessa dimensão, nessa perspectiva de efetividade do processo. Dessa colocação, nós percebemos que a ideia da tipicidade dos meios executórios não tem nada a ver com sanção, com penalidade. Então nós já temos que distinguir isso. A efetivação de créditos por meio de medidas executórias atípicas não visa punir o devedor, mas sim garantir a efetividade do crédito. Então, num primeiro ponto, vamos excluir a ideia de sanção. Sempre que uma medida executória dada pelo juiz de forma atípica estiver tomando ares de punição, ela deve ser cessada ou não deve ser aplicada. Um outro ponto, uma outra diretriz dogmática na aplicação dessas medidas é que elas devem se dirigir ao executado. Nós não podemos ter medidas executórias colocadas a terceiros ligados ao executado de modo a constrangê-lo a cumprir uma obrigação. Infelizmente, a gente tem visto algumas aplicações desse dispositivo que realmente deixam a gente ali perplexos. Por exemplo, teve um determinado sujeito que teve o passaporte apreendido, não cumpriu a obrigação, o juiz achou por bem apreender o passaporte da sua família, da sua esposa e filhas. Isso realmente extrapola qualquer limite da relação subjetiva do processo. Isso não quer dizer que eu não possa aplicar uma determinada medida executória a um órgão que tenha o dever de cumprir uma obrigação. Por exemplo, faça o registro, faça a negativação do nome do devedor no cadastro de proteção ao crédito. O Serasa não cumpre. Então a gente pode determinar uma medida executória para o cumprimento dessa obrigação. Forneça um documento a uma instituição financeira. O banco não fornece, isso pode ser aplicado. Mas são terceiros que têm uma lógica de cumprimento de ordem, não uma aplicação aleatória. Um outro ponto, e mais polêmico, já que tem um autor de quem eu gosto muito, que é o professor Marcos Vinícius, também defendeu sua tese analisando as medidas executórias atípicas, é a questão da necessidade ou não do pedido. Se o juiz pode determinar uma medida executória atípica de ofício. Eu entendo que sim, porque o Código estabelece como regra que cabe ao juiz fixar os meios executórios, é o que está aqui no artigo 782. Coloca aqui na tela para vocês. Não dispondo a lei de modo diverso,
o juiz determina os atos executivos e o oficial de justiça os cumpre. Então, quem determina os meios executórios é o juiz. Quando o código quer fazer de forma diferente, quer que o juiz só possa aplicar quando é requerido pelo exequente, ele coloca isso de forma expressa. Como faz, por exemplo, na penhora de dinheiro em depósito ou aplicação financeira, na utilização da prisão civil na execução de alimentos, na inclusão do nome em cadastro de proteção ao crédito. Então eu tenho sim a previsão lá, a requerimento do exequente. Se não tem isso previsto no código, eu não posso aplicar. Como as medidas são atípicas e, portanto, não tem previsão no código, eu não teria essa necessidade de fundamentação, de fundamentar somente quando tem um pedido. Então, para mim, fica afastado. Um outro ponto é que nós temos que fazer com que esse princípio dialogue com o princípio do autorregramento da vontade, da utilização de negócios jurídicos processuais. Então, eu não posso, quando as próprias partes determinam que um meio executório, por contrato, por negócio jurídico processual, que determinado meio executório não é aplicável àquela situação, nós vamos ter a possibilidade nós não vamos ter a possibilidade de que o juiz venha e determine aquele meio executório de forma atípica, porque isso estaria ferindo a própria legalidade num contexto mais amplo, né, respeitando o negócio jurídico. E aí nós já desdobramos para um outro aspecto. Os meios executórios atípicos, eles não podem ser em si ilegais. Teve um caso muito emblemático em que era uma ação que visava a desocupação de uma escola e que, entre as medidas determinadas pelo juiz, se determinou que se fizesse barulho durante a noite para perturbar o sono e aquelas pessoas ficarem cansadas e cederem à resistência de saída do prédio. Isso poderia ser enquadrado até no conceito de tortura. Então, por isso que violaria ali a lei e estaria avançando para um âmbito de ilegalidade. Um outro aspecto, e aqui a gente vai desdobrar para outros na frente, é a necessidade de uma decisão fundamentada. Você não pode aplicar esse dispositivo, uma medida executória atípica, sem uma fundamentação adequada. Isso é uma decisão, e como decisão precisa ser fundamentada, e essa fundamentação tem que estar pautada, por exemplo, naquelas definições do artigo 489, parágrafo 1º. Agora nós vamos tentar traçar quais são os elementos que devem ser analisados pelo juiz na construção dessa fundamentação. Além dessas primeiras diretrizes, quase premissas, nós teríamos outras que não podem ser ignoradas. Vamos entender aqui então um pouco melhor. Vamos fazer uma pequena síntese, só para que você guarde aí na cabeça, do que a gente já pontuou até agora. Não trata de medidas sancionatórias, não podem ser destinadas a terceiros estranhos ao processo, não dependem de pedido, tem que respeitar o regramento da vontade das partes, o autorregramento da vontade, não podem ser ilegais e dependem de decisão fundamentada. Para evoluir para o ponto seguinte, eu queria fazer uma referência a um enunciado do FPPC, que é o enunciado 12 do FPPC. Esse enunciado tem uma importância até histórica. Ele é o 12, né? Foi do primeiro encontro do FPPC, portanto, prévio à entrada em vigor do CPC, mas já ajudou a construir as primeiras balizas de aplicação desse dispositivo. Então, vou colocar aqui na tela para vocês, porque daqui nós já vamos tirar dois pontos, né, com o qual vamos trabalhar. Olha só. A aplicação das medidas atípicas, subrogatórias e coercitivas é cabível em qualquer obrigação no cumprimento de sentença ou execução de título extrajudicial. Essas medidas, contudo, serão aplicadas de forma subsidiária, primeiro ponto, e com a observação do contraditório, e aí ele já menciona a fundamentação da decisão. Além desses dois aspectos já colocados no enunciado 12 do FPPC, eu queria fazer referência a outros dois. Então vou eleger aqui 4 requisitos para a fundamentação dessa decisão. Vamos aqui acompanhar, vou colocar na tela para vocês para ficar mais claro. A subsidiariedade em relação aos meios típicos, como eu já falei, vou já comentar. A possibilidade de cumprimento da prestação pelo destinatário da ordem,
a indispensabilidade da submissão ao contraditório, que já está lá no 12, e a proporcionalidade da medida atípica. Vamos começar com a subsidiariedade, talvez um dos mais complexos desses 4 que eu pontuei para vocês. Por que é mais complexo? Porque entender a subsidiariedade pressupõe, primeiro, reconhecer que existem meios executórios típicos que são, em regra, muito eficientes, muito eficazes e que estão detalhados, às vezes, como por exemplo na penhora e expropriação, de forma muito rica no código. E isso, trazendo a ideia lá que o professor Araquém de Assis colocou, de previsibilidade, de segurança, é muito importante. Então não se pode, por meio da tipicidade dos meios executórios, simplesmente ignorar tudo aquilo que foi legislado numa evolução jurídica de anos e anos. Então nós temos que pensar primeiro sob a perspectiva desses meios típicos. E aí você sabe que existe ali uma correlação, não é fechado, mas penhora e expropriação de créditos na obrigação de pagar quantia é o meio tradicional, é o meio típico. As astrentes são muito utilizadas nas obrigações de fazer e não fazer. Você tem a busca e apreensão normalmente utilizada na entrega de coisa distinta de dinheiro. Então você tem um leque de meios executórios já definidos, já previstos no código e que tem que ser observados. No entanto, entender a subsidiariedade não significa necessariamente exaurir na prática os meios executórios típicos. Eu posso simplesmente ter uma fundamentação já dizendo por que eu não vou aplicar aquele meio típico. Entendam a posição que eu estou colocando para vocês. Imaginem que eu tenho uma empresa multi-executada, tem diversas execuções, e que nessas execuções, em execuções anteriores, eu já pude perceber que não adianta tentar penhorar e expropriar bens, porque os bens deles, os que podia ser penhorado, já foi penhorado. Tudo que tem agora está blindado, de acordo com o artigo 833 do CPC. Bem, nessa situação, meus amigos, será que eu preciso, nesse processo, esgotar, mandar um oficial de justiça procurar bens, fazer pesquisas no Bacenjude, no Renajude, no Infojude? Não, essas medidas já foram feitas. O juiz pode simplesmente fundamentar que, do conhecimento de outros processos similares, já percebeu que é inefetiva a utilização dessa medida executória penhora e expropriação de bens. Então ele já, por fundamentação, consegue evoluir para medidas executórias atípicas. Então nós temos essa atipicidade, essa subsidiariedade, mas ela não significa que eu tenho que necessariamente esgotar na prática, no caso concreto, toda essa possibilidade de meios executórios típicos. Um outro ponto ainda sobre a subsidiariedade é que às vezes a subsidiariedade ela vem para trazer uma medida executória mais branda, menos onerosa ao devedor. E isso, logicamente, vai permitir que se aplique ela e não a medida típica. Basta a gente imaginar a situação da prisão civil na execução de alimentos. Pode ser igualmente eficaz e menos oneroso para o executado ter apreendido seu passaporte, sua habilitação para dirigir, do que ser levado à prisão. Isso é uma percepção do Marcos Minami, né, que nós já mencionamos aqui, e que faz muito sentido. Então, você pode ter uma flexibilização dessa regra da subsidiariedade quando for utilizar um meio executório atípico para dar uma menor onerosidade àquele caso concreto. Então já fica aí colocado. Vocês percebem como esse primeiro requisito ele é rico. Um segundo ponto, né, que eu coloquei aqui para vocês é o da possibilidade de cumprimento, quase que uma premissa também. Eu não posso utilizar o meio executório atípico para punir o devedor, diante de uma medida que ele não tem como dar cumprimento, forçá-lo a cumprir. Então, por exemplo, o bem pereceu, o andata passou, não adianta eu continuar insistindo em meios executórios, sejam típicos ou atípicos. Então, somente quando aquele descumprimento ele for voluntário, for inexcusável, não tiver uma justificativa para o descumprimento, é que eu vou aplicar a medida. Se existe um fundamento razoável, o juiz aceita e, por exemplo, numa obrigação não pecuniária, eu posso converter aquela obrigação em perdas e danos. Se for em uma situação
concreta, precisa ser considerado todas essas situações, essas justificativas apresentadas pelo executado. Além disso, eu falei do contraditório. No contraditório a gente também tem um ponto muito delicado. Por quê? Porque às vezes submeter um meio executório ao contraditório prévio, que é a regra, pode gerar inefetividade daquele meio executório. Imaginem só a situação da penhora de dinheiro em depósito ou aplicação financeira. Se você comunica previamente o executado, não vai ter mais dinheiro na conta, então você não vai conseguir efetivar aquela medida. Por isso que se autoriza a postergação do contraditório. Mas isso não pode ser banalizado, principalmente quando a medida executória atípica ela é de cunho coercitivo, que é a regra. Nós vamos ter o contraditório prévio. Porque, pessoal, a simples comunicação de que eu vou tomar aquela medida já pode ser o motivo para o cumprimento da obrigação. Em medidas subrogatórias, algumas delas, de fato, eu posso ter o contraditório diferido. Mas tem que ter o contraditório. Eu não posso aplicar essa medida sem dialogar com as partes. Então, isso tem que estar ali nesse âmbito de diálogo com o exequente, com o executado, para se definir qual é o melhor caminho. Não é? Com o exequente a gente já viu que eu aconselho que se o exequente puder já pedir o meio executório atípico, afasta qualquer dúvida e já libera o juiz para aquela aplicação. E se para o executado eu tenho que abrir o contraditório para ele se manifestar, salvo quando isso puder gerar de forma concreta uma inefetividade da medida. E aí eu vou aplicar a medida, garantir a sua reversibilidade e depois vou ouvir o executado. Ouvido o executado, não sendo razoável a sua justificativa, é que eu vou consolidar aquele meio executório. E por fim, essa medida ela tem que ser proporcional. Proporcional, ela tem que ser adequada, ela tem que ser necessária àquela situação concreta. Nessa proporcionalidade tem que ser analisada caso a caso, para você evitar aquela história, né, de usar um canhão para matar uma mosca. Tem que ter uma adequação. Essa adequação ela não tem que ser específica, não é? Alguns autores chegam ao ponto de dizer, olha, eu só posso usar a apreensão da habilitação para dirigir se o caso envolver algum aspecto relacionado ao ato de dirigir, como por exemplo, para a efetivação de pagamento de multas de trânsito, de IPVA, algo do tipo. Eu não sei se isso é o ponto correto, na verdade eu não concordo. A relação de adequação, de necessidade, ela tem que ser analisada no contexto da efetividade prática da medida. Então, se aquela medida vai conseguir satisfazer aquela pretensão no caso concreto, se ela é proporcional, né, se ela é devida para atingir o fim da satisfação do crédito, ela já pode ser utilizada. Esse é o ponto que eu acho que nós temos que trabalhar. Ok? Com isso, pessoal, você vê que a gente já conseguiu construir alguns parâmetros mais objetivos de aplicação da atipicidade, e você vê que a atipicidade ela não abre uma margem de discricionariedade, de subjetividade para o juiz para ele aplicar como quer. Ele traz, sim, uma regra de um dever de fundamentação muito forte. Queria então agora ver com vocês, já caminhando para o fim, alguns exemplos de meios executórios atípicos. Vamos aqui. Proibição da participação de licitações, proibição na participação de concursos públicos, retenção de passaporte, retenção de habilitação para dirigir, restrição à utilização de cartões de crédito, corte no fornecimento de água, luz, gás, internet e a prisão civil. A prisão civil é um ponto específico, a gente pode conversar no segundo momento, porque é um ponto que eu acho bem interessante, mas tem que ser analisado com muita cautela. Mas você vê que existem situações que são situações às vezes muito complicadas. Por exemplo, os dois primeiros que eu mencionei, existe inclusive um ADIM discutindo essas medidas no STF, sobre a possibilidade de tirar a pessoa da concorrência da licitação e do concurso público. Isso pode, no caso concreto, ferir princípios constitucionais, né, ligados à livre contratação do poder público, né, procurando sempre aquele que seja, no caso do concurso público, o servidor melhor qualificado, ou no caso da licitação, aquele produto que é melhor ou mais barato. Então você tem que ter esse respeito. Aí você tem a discussão, no caso do passaporte e da habilitação para dirigir, né, da CNH, você tem
a discussão da liberdade de locomoção, sempre vai trazer um debate. Esse é o ponto que eu queria chegar com vocês. Sempre vai trazer um debate. O executado, quando se depara com uma determinação de medida executória típica, ele sempre vai poder alegar que algum direito fundamental seu está sendo violado por conta daquela medida atípica. E isso vai elevar a discussão a um nível muito mais alto. Mas nós temos que lembrar que existe também um direito fundamental em relação ao exequente, que é o da satisfação do crédito, que é o da efetivação, como nós já falamos, né, como o Minami falou sobre a vedação do non factible, não é, a impossibilidade de o Estado ficar de mãos atadas diante da negativa do devedor. Então, realmente, existe aí um ponto, muitas vezes a discussão vai ser alçada a um nível principiológico de normas constitucionais colidindo no caso concreto e vai exigir um dever de fundamentação ainda mais intenso do juiz, como determina lá o parágrafo 2º do 489 do CPC. Então é uma matéria complexa, é uma matéria rica, mas é uma matéria muito importante. E eu queria, por isso que eu quis fazer esse vídeo aqui um pouco mais detalhado para vocês. Eu já estou ficando até com a voz um pouco comprometida, porque eu vou colocar de forma pingada para vocês, mas eu estou fazendo todos esses vídeos em sequência. Mas eu não quis, por esse motivo, tirar detalhes. Então é isso, pessoal. Vamos ver mais 2 princípios na sequência, mas esse é um dos princípios mais importantes, por isso que eu dediquei um pouco mais de atenção para ele. Grande abraço e a gente se vê em breve em outra aula.